Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, meu caro Marco António Costa, Vice-Presidente do PSD, Luís Pedro Mota Soares, Vice-Presidente do CDS, meu caro Simão, estás em casa, Presidente da JSD, meu caro Miguel, Presidente da Juventude Popular, meu caro António Lobo Xavier, meu querido amigo, e eu queria começar, naturalmente, por dar um viva ao Porto e viva a Lousada estamos entre muito boa gente e eu queria começar precisamente por vos dizer que hoje a minha intervenção será muito curta para manter o equilíbrio, dado que, como se diz em direito, podia subsumir o que tinha para vos dizer no que o António Lobo Xavier já vos disse. E é ao António Lobo Xavier que eu queria dirigir a primeira palavra, para lhe agradecer o discurso que aqui fez, o desprendimento com que aqui veio, a liberdade que sempre o caracterizou e a grande lealdade ao partido em que ambos militamos, que ele mantém há décadas, independentemente de aqui ou ali concordar ou discordar mais. É, por isso mesmo, uma autoridade e uma voz muitíssimo respeitada. Faz parte dos que estiveram no famoso comício do São Luís, onde os jovens do CDS foram vítimas de uma agressão violenta quando queriam fazer o seu primeiro comício. Uma agressão violenta daqueles que nunca compreenderam porque é que perdem as eleições e que se achavam donos da legitimidade revolucionária. Graças a Deus, para a vossa geração, já nada disso existe. E convém que nada disso volte sequer como fantasma. Ao António Lobo Xavier, o Governo e o país, sobretudo, devem uma obra técnica e política reconhecida internacionalmente como de primeira qualidade. É certo que foi uma equipa, mas era ele que a liderava. Foi ele que presidiu a Comissão de Reforma do IRC. Como sabem, a reforma do IRC foi um elemento importante para a competitividade da nossa economia, a esperança das nossas empresas e o investimento em Portugal. E desde que o IRC começou a descer, o investimento começou a subir. E aqueles que diziam que a descida da taxa do IRC ia fazer perder receita, enganaram-se duas vezes. Houve mais empresas a contribuir e com menos taxa há mais receita de IRC. E eu agradeço ao António Lobo Xavier todo o tempo pro bono que ele dedicou com toda a sua equipa à proposta que fizeram ao Governo, que depois foi, no essencial, a proposta que o Governo levou ao Parlamento e a proposta que o Governo negociou de boa fé com o principal partido da oposição. Porque a nós sempre nos pareceu que não era boa ideia dizer aos investidores que o IRC era de uma maneira se governasse o centro-direita e seria de outra maneira se governasse o centro-esquerda. Os investidores precisam de estabilidade, precisam de saber que a política fiscal dura, que as intenções do Estado português em matéria de atração do investimento não são uma ideia aleatória ou provisória, são um compromisso institucional de todos. E foi isso que nós fizemos e por isso mesmo fizemos compromissos e concessões ao maior partido da oposição. Pena tenho eu que, mudando o líder, tenha mudado de posição e, afinal, a reforma do IRC já não conte. Minhas amigas e meus amigos, dito isto sobre o António, que não podia, como compreendem, omitir, o que de muito breve tenho para vos dizer hoje tem a ver, essencialmente, com o
permanente zigue-zague estratégico do maior partido da oposição. E é cada vez mais preocupante o grau de contradição e de risco que o Partido Socialista, este Partido Socialista, assume perante os eleitores. Eu dou-vos um primeiro exemplo. O Partido Socialista agora diz que é um referencial de estabilidade. Mas alguém me pode explicar como é que defende a estabilidade a alguém que se propõe votar contra um programa de governo do governo acabado de escolher pelo povo? Mas alguém nos pode explicar como é que defende a estabilidade quem diz que vota contra um orçamento que não conhece? Se isto é estabilidade, o que será a instabilidade? Mas o Partido Socialista ontem disse outra coisa, ainda mais equívoca. Disse que se não tivesse maioria, já tem um plano B. Ora, como este PS, infelizmente, recusa qualquer forma de diálogo, tanto com o PSD como com o CDS, seria muito importante que os socialistas explicassem o que é o tal plano B. Porque se o plano B é governarem o país com o Bloco de Esquerda ou governarem o país com o Partido Comunista, isso é, obviamente, contra o interesse nacional, contra o interesse da classe média e contra o interesse da economia portuguesa. Deviam esclarecer, até domingo, o que é o tal plano B. Minhas amigas e meus amigos, o almoço é com jovens. Eu apenas, sobre o passado, como muito bem explicou o António Lobo Xavier, é apenas necessário que as pessoas reconheçam a assinatura e saibam o peso do que herdamos. A assinatura foi do Partido Socialista, como todos sabemos. Foram eles que trouxeram a Troika, foram eles que assinaram o memorando, foram eles que pediram o resgate e foram eles que, evidentemente, deixaram a recessão inevitável num país naquela situação. O Partido Socialista, quanto ao futuro, coloca a dívida pública portuguesa 10 pontos acima daquilo que o Governo considera prudente no final da próxima legislatura. Isso quer dizer uma coisa muito simples. Quer dizer que o Partido Socialista, quando fala com os jovens, ainda não percebeu o mal que lhes causou com a dívida pública que nos deixou. O Partido Socialista aumentou a dívida pública 50 pontos em 5 anos. E não havia troika nem restrição. Foi gastar e endividar. E agora, depois de termos passado por tudo o que passamos, voltam a colocar a dívida 30 mil milhões de euros acima daquela que o Governo considera prudente. Ora, se voltam a gastar e se voltam a endividar, é contra vós, sobretudo os mais novos, que eles se preparariam para governar outra vez. Como diz o António Lobo Xavier, o risco é efetivo e eu acho que a confiança da sociedade portuguesa numa solução estável, numa solução europeia, numa solução que nos dê previsibilidade, tranquilidade nos próximos 4 anos vai prevalecer. Eu acho que a estabilidade vai prevalecer sobre a aventura. Um projeto que nos aproxime do desenvolvimento da Europa é muito mais interessante do que um projeto que nos aproxime do terceiro resgate da Grécia.
E é também isso que está em causa no próximo domingo. Sobretudo a partir do momento em que o Partido Socialista admite colocar o governo do país nas mãos daqueles que acreditaram no Syriza de janeiro passado que não ia haver mais resgates, que não era preciso cumprir regras, e vejam onde terminaram. Terminaram, como diz o António Lobo Xavier, mais pobres, mais tristes e com menos esperança. Em Portugal, temos outro cenário à nossa frente. Um cenário com maior confiança, com maior crescimento, com maior criação de emprego, com mais exportações e com o investimento fortemente a melhorar. É disto que se trata no próximo domingo. Não pôr em causa nada disto. E se o povo se está a inclinar para uma solução estável e de bom senso, a única coisa que nós devemos humildemente pedir é que nos deem os meios para poder governar, para que os sacrifícios que os portugueses fizeram não sejam inválidos ou deitados fora, como a instabilidade certamente deitaria. Minhas amigas e meus amigos, viva o Norte, viva o Porto e viva Lousada! Viva Portugal sempre!